São Tomé e Príncipe tem uma nova primeira-ministra de nome Ilse Amado Vaz, que foi nomeada pelo presidente Carlos Villanova após a demissão do governo de Patrício Trovoada. Ilse Amado Vaz, até então ministra da Justiça, foi nomeada como nova primeira-ministra de São Tomé e Príncipe, tornando-se a terceira mulher a liderar o governo no arquipélago. A decisão foi anunciada nesta quinta-feira pelo presidente Carlos Villanova, após a demissão do governo de Patrício Trovoada e a rejeição do ex-governador do Banco Central, Hélio Almeida. A nomeação ocorre em um contexto de crise política. O presidente demitiu o governo liderado por Patrício Trovoada, citando deslealdade institucional. A Ação Democrática Independente, partido no poder com maioria absoluta, submeteu 3 nomes para substituir Hélio Almeida após a pressão presidencial. Além de Ilse Amado Vaz, foram indicadas Selmira Sacramento, presidente da Assembleia Nacional, e Ângela Costa, ministra da Saúde. Ilse Amado Vaz assume o cargo com o desafio de unir o país e lidar com as demandas da oposição, que diverge sobre a realização de eleições antecipadas. O ministro da Defesa de Israel determinou às forças de defesa israelenses a elaboração de um plano para a derrota total do Hamas, caso não seja alcançado um acordo para a libertação dos reféns. Israel endurece sua posição contra o Hamas, com o ministro da Defesa Israel Katz ordenando a preparação de um plano para derrotar totalmente o grupo islamita, caso os reféns não sejam libertados até 20 de janeiro, marcando assim uma escalada no conflito em Gaza. Segundo Katz, o exército israelense não deve ser levado a uma guerra de atrito prolongada, mas sim buscar uma vitória estratégica que leve ao colapso completo do Hamas em Gaza. O ministro destacou que o plano deve considerar obstáculos humanitários e propor soluções para facilitar as decisões governamentais necessárias. Israel estima que 94 das 251 pessoas raptadas pelo Hamas durante os ataques de 7 de outubro de 2023 permanecem em cativeiro em Gaza. Desde o início do conflito, 8 reféns foram resgatados, enquanto os corpos de 40 vítimas foram recuperados. Nicolás Maduro assume nesta sexta-feira o seu terceiro mandato como presidente da Venezuela, em meio a um cenário de tensões políticas e protestos organizados pela oposição. A cerimônia ocorre sob forte esquema de segurança, com o reforço de militares e policiais convocados para proteger o evento. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu não comparecer à posse, optando por enviar a embaixadora brasileira Gilvânia Maria de Oliveira como representante oficial do Brasil. A ausência de Lula sinaliza um esfriamento nas relações entre os dois países, que já tiveram momentos de maior proximidade diplomática. A eleição que garantiu o terceiro mandato de Maduro foi amplamente contestada pela oposição, que alega falta de transparência e fraudes no processo eleitoral. Líderes oposicionistas convocaram protestos em várias regiões do país para coincidir com a cerimônia de posse, prometendo mobilizações contra o governo. A União Europeia anunciou nesta quinta-feira o desembolso inicial de 3 mil milhões de euros à Ucrânia, como parte de um financiamento total de 18,1 mil milhões. Os recursos fazem parte de um pacote mais amplo de 50 mil milhões de dólares, liderado pelo G7, para atender às necessidades orçamentais, militares e de reconstrução do país, em resposta à guerra iniciada pela Rússia em 2022. De acordo com a Comissão Europeia, os fundos visam apoiar a estabilidade macroeconômica da Ucrânia, reconstruir infraestruturas vitais como o sistema energético e reforçar os equipamentos da defesa do país.
Este empréstimo excepcional de assistência macrofinanceira será reembolsado com receitas de ativos russos congelados na União Europeia. O administrador do novo banco, Carlos Brandão, foi demitido após denúncias de operações financeiras suspeitas envolvendo 500 mil euros desviado do erário público na Guiné-Bissau para Portugal. O administrador do novo banco, Carlos Brandão, foi demitido após denúncias de operações financeiras suspeitas envolvendo 500 mil euros desviados do erário público da Guiné-Bissau. A Polícia Judiciária Portuguesa realizou buscas e constituiu Brandão e a sua esposa como arguidos por crimes de fraude fiscal, branqueamento de capitais e falsificação. O ex-administrador contava com o apoio da esposa e do seu motorista para transportar malas com milhares de euros até as instituições financeiras em Portugal. A Unidade Nacional de Combate à Corrupção apura como o dinheiro entrava no país. A Polícia Judiciária realizou 4 buscas domiciliárias em um estabelecimento bancário e 7 em locais não domiciliários. Em comunicado, o novo banco reforçou que as operações não envolvem a instituição, não afetando clientes nem a sua posição financeira. Brandão e a sua esposa foram constituídos arguidos e responderão por fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais e falsificação. A investigação segue em segredo de justiça. Gelo derrete de baixo para cima na Groenlândia e contribui ainda mais para o aumento do nível do mar. Os cientistas descobriram um novo fenômeno na Groenlândia. O gelo está a derreter rapidamente a partir da base, um elemento que se junta aos efeitos do calor à superfície e que contribuiu ainda mais para o aumento do nível das águas do mar. Uma equipa da Universidade de Cambridge descobriu que a água derretida que desce em direção à base do manto ganha energia que é convertida em calor. Sendo assim, o gelo aquece no percurso e, ao fazê-lo, está a derreter o gelo de baixo para cima. O que foi descoberto é que, à medida que a água cai da superfície para o fundo do gelo, mais de 1 quilômetro abaixo do nível da água aquece devido à potencial energia gravitacional da água que se formou à superfície em primeiro lugar. Nos meses mais quentes do ano, a água do degelo acumula-se em pequenos lagos à superfície da camada gelada da Groenlândia. Parte da água encontra fissuras à superfície, escorrendo até as bases do gelo, o que contribui ainda mais para o aquecimento. Segundo os investigadores, a água pode também funcionar como uma espécie de lubrificante que proporciona o direcionamento do gelo em direção ao mar. O manto de gelo da Groenlândia é o segundo maior do mundo e contribui fortemente para o aumento do nível das águas do mar. Em algumas zonas, a taxa de degelo chega aos 5 ou 6 centímetros por dia. Uma nova descoberta que abre uma nova brecha na crise climática.